Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um Bora Falar de Branding. Hoje com flores aqui atrás, acima de tudo, um ambiente florido. E do outro lado, um amigo de longa data, um profissional muito respeitado dentro do branding brasileiro, é Eduardo Tomia, diretor da TM20 Branding. O Tomia tem uma experiência muito vasta. Ele foi o diretor da Cantar, ele foi o primeiro funcionário da Interbrand no Brasil. Ele trouxe, de alguma forma, toda a construção de conceito de brand valuation para o Brasil e hoje está fazendo essa carreira à frente da TM20 Branding. E ele acabou de fazer o lançamento do livro dele, do e-book, O Valor do Branding no Novo Normal. Então, primeiro de tudo, Tomia, muito obrigado. Obrigado pela sua atenção, por estar aqui com a gente. E a primeira pergunta, Tomia, eu sempre brinco, né? Ela é um clássico, que é, acima de tudo, quem é o Eduardo? O que estudou, né? Eu vi lá, engenheiro da Politécnico da UF, mas conta isso para a gente. Quem é o Eduardo, suas crenças, seu background? Conta um pouquinho para a gente. Legal. Dario, primeiro, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, parabéns por trazer esse tema, né, super relevante, né, e acho que branding pode ser muitas coisas e talvez esse é o problema, porque eu acho que dispersa um pouco o que é branding de verdade, né, o que é o tema do branding, e acho que tem vários ângulos, fico muito contente que eu acompanho um pouco o seu canal, assim, pô, eu acho bem legal que traz vários ângulos de colegas nossos, formadores de opiniões muito fortes, você acha que tem um network fantástico, né, Dario? Então, pô, obrigado aí, obrigado pelo seu tempo. Bom, falar de mim, então, assim, né, poxa, eu sou engenheiro de produção da Politécnica, né, em 94 eu fiz uma dissertação de mestrado, uma tese de mestrado, ganhei até o prêmio Unibanco, foi a melhor tese na época, de um negócio, Dario, que é um modelo financeiro de uma empresa sucroalcooleira. Tá? Então, para isso, eu fiz toda a parte de avaliação de empresas sucroalcooleira, eu trabalhava na Copersucar, no centro de tecnologia, né? Então a gente fazia tecnologias para o mundo sucroalcooleiro. E, poxa vida, tinha que fazer viabilidade daquilo, né? E o CTC tinha 400 PhDs lá na época, né? Era um centro de pesquisa gigantesco, né? Que ainda existe até hoje, né? E, pô, fiz isso, né? E aí, em 95, me casei, vim para São Paulo e vim para a Trevisan Consultores, né? Onde eu entrei como consultor sênior na Trevisan, em 3 anos virei sócio da disciplina, trabalhava demais, né? Trabalhava muito consultoria financeira na área de fusões, aquisições, privatizações, né? A Trevisan sempre foi muito forte nisso e era um dos responsáveis pela área de avaliação de empresas. Então, esse tema de avaliação de empresa, avaliação de marca, viu, Dario? É um tema que não é novo, né? E, inclusive, esse tema de avaliação de empresa suporta fusões e aquisições, uma série de pontos, né? E aí foi que em 98, 99, né? Putz, eu vi uma apresentação de um cara que eu absolutamente fiquei impressionado, que foi o Ricardo Guimarães da Timos, né? Uhum. Ricardo brilha os olhos de muitas pessoas que falam de branding, poxa, e ele me encantou, isso foi em 99, tá? Assim, Então, eu falei, tá aí, né? Tomia, só um minuto, porque eu sempre aproveito para fazer a Claro. referência, né? A reverência de quem de alguma maneira ajudou a construir, né? Então você falou do Ricardo Guimarães, um grande abraço para o Ricardo Guimarães, porque eu acho que ele tem uma belíssima carreira, assim como você disse, uma belíssima carreira, não só de disseminação, mas também até mesmo de evangelização de todo o processo de branding no Brasil. Então, desculpa só te interromper, mas um grande Ótimo, abraço para o ótimo. Ricardo. E Continua aí, por favor. um grande profissional, acompanhei depois alguns projetos que a gente fez avaliação da marca, né, alguns casos fantásticos dele, como o Banco Real, um caso maravilhoso, que acho que ele teve uma participação enorme nele, né? A Natura também, que acho que teve uma participação gigantesca do Ricardo nisso, né? Então, assim, um grande formador, né? E cara, Dario, assim, é muito louco, assim, né? Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, mas isso se fala com o que eu faço, que é a avaliação de empresas, né? Porque, na verdade, a avaliação de empresas junta exatamente isso, né? Junta uma perspectiva do mercado financeiro, uma perspectiva de valor do acionista, que não é mais só múltiplos de faturamento, não é mais só isso, mas são projeções, são metodologias sérias que tem opções reais, tem uma série de coisas legais, né? Mas, ao mesmo tempo, putz, tem uma parte desse valor que é a marca. Parte do valor do acionista é a marca. Putz,
Fui buscar o que tinha de melhor, e a Interbrand sempre foi uma referência importante, né? Então, a gente começou, fui treinado, fiz lá alguns projetos bem interessantes de valor de marca, né? Aí, em 2005, eu abri a Brand Analytics, porque, assim, esse sonho de criar uma empresa do zero, né? Putz, eu sempre tive, né? Então, assim, eu acho que sou mais empreendedor que qualquer outra coisa. Não sou executivo, tá, Dario? Putz, eu sou péssimo executivo, horrível executivo, assim, nossa, assim, eu não sou assim, não tenho essa vocação. E aí, putz, eu com o André Galiano, tá, o meu sócio também, que na época fundou a Brand Analytics, tá, fundamos a Brand Analytics, foi uma proposta nova, tá, e uma proposta para trazer, né, um pouco mais um complemento, né, inclusive as empresas de branding, né, enfim, quer dizer, as empresas de design, de branding, né, elas tinham muito lado criativo, né, mas não tinham muito essa parte analítica, tá? Então aí a gente fez esse projeto, o André foi um grande parceiro meu nesse projeto, mas teve várias pessoas, a empresa cresceu e foi vendida para o grupo da APP, foi vendida para a Kantar, né? E aí na Kantar foi um mundo de insights, né? Que acho que foi muito legal, assim, a Kantar é uma referência absoluta em insights, né? Meus parceiros até hoje são pessoas que eu tenho um relacionamento ótimo com eles, com a Sônia, com a Valquíria, com todos o pessoal da Kantar, né? Mas trouxe uma bagagem de insights, sabe? De consumer insights muito forte e de reputação também. Então, enfim, trouxe muito pesquisa de mercado, muito modelos que a gente desenvolvia, né? Junto com a empresa, junto com isso, né? Sempre pegando essa carreira do Brand Valuation. Saí agora em 2020, né? No final de 2019 eu já tinha um pouco planejado duas coisas, né? Eu fiz uma viagem de férias, né? E aí eu com meu filho, tá? Eu peguei e prometi para ele duas coisas, né? Prometi escrever meu quarto livro, porque tinha muita coisa que tinha mudado. Meu último livro tinha sido em 2013 pela editora Atlas, chama Branding Analítico, tá? Então eu prometi para ele que eu ia atualizar ele, faça o digital, faça uma série de movimentos que estavam acontecendo, ruptura de categoria, né? E aí, Dário, a gente pegou e eu peguei e 18 de março agora, né? Putz, esse projeto que eu tinha, né? Ficou muito mais relevante, porque, putz, agora mudou tudo, né? Por isso mudou tudo. O novo normal mudou tudo, de fato, né? Assim, mudou muita coisa. A McKinsey chama de The Great Reset, né? Você, de alguma maneira, zera o jogo e começa tudo de novo. Isso. Né? E, por exemplo, a Caliber, que é a consultoria que eu dirijo no Brasil e que é a internacional, a gente fez um estudo chamado What's Next, né? O que vem a partir de agora? Visto que você reembaralha o jogo e ele se apresenta de novo, né? Como é que isso serve para o mercado, para as marcas como um todo? A hipótese que eu queria testar era assim, exatamente essa. Eu falei, puta, mudou tudo, mas e o branding? Mudou? Zera tudo também no branding? Joga tudo fora o que a gente fez no branding ou não, né? Então eu fiz o livro, putz, acho que é um livro que a gente lançou agora, né, editora Senac Rio, está sendo bem legal, porque está tendo uma receptividade grande, porque eu tento trazer, na verdade, uma linguagem mais analítica, tá, desse tema, né, complementando muita coisa de criatividade, né, e aí eu abri a TMV, e a segunda promessa que eu fiz para meu filho foi abrir uma nova consultoria, que eu estava querendo empreender. E abri a TM20, né, já temos aí algumas parcerias internacionais também, com a Presciante, tá, então assim, eu acho que é recomeçar também, é o que você falou. What's next? Então, what's next? A nova consultoria também, né? Tá certo. Então, só para... Primeiro, assim, vamos resgatar algumas coisas que você falou. Primeiro, só fazendo aquele segundo de merchandising. O nome do e-book é Valor do Branding no Novo Normal, Eduardo Tomia. Segundo, você falou sobre Ricardo Guimarães, Natura e Banco Real. Então, para quem é mais novo, né, e não acompanhou isso, acima de tudo, a marca do Banco Real, de alguma maneira, dialoga, ainda que em categorias diferentes, mas ela dialoga em essência com a da Natura. Porque o Banco Real, podem pesquisar aí, foi o primeiro banco brasileiro a falar sobre perenidade e sustentabilidade através de um formato de competitividade. Então, para quem é mais novo e não conhece esse histórico, acho que a conceituação da marca do Banco Real, que depois foi comprado por um banco internacional, e aí, infelizmente, todos esses valores sumiram na esteira do Banco Internacional, mas ele é um ótimo exemplo, até para quem eu tenho vários alunos que hoje trabalham, lideram projetos de branding, de marketing, instituições financeiras. Então, vale a pena
para a gente entender o futuro, voltar para o passado e entender um pouquinho como é que o Banco Real conseguiu, décadas atrás, construir com a sociedade brasileira esse posicionamento, essa essência. E o último, Tominha, só antes de voltar a bola para você, é assim, eu dou aula em MBAs, né? Tenho a oportunidade de dialogar com vários jovens, e eu sempre falo uma coisa que assim, primeiro é fato, cada vez mais estamos sendo desafiados para ter indicadores. A área de comunicação e marketing, que na minha época, eu digo, quando eu estive à frente, por exemplo, de marcas como Vale e como Varig, você tinha alguns poucos indicadores. E aí, várias outras áreas tinham um conjunto muito estruturado de indicadores. E a gente era cobrado por isso. E nós passamos, e aí estou falando da geração e não somente da minha experiência, passamos a nos dedicar a ter indicadores que comprovem o retorno da nossa atividade. O retorno, seja, né, do branding, seja daquela ação de marketing, seja de ter uma assessoria de imprensa, a gente passou a ter essa necessidade, seja do digital, a gente passou a ter essa necessidade. E uma coisa que eu sempre recomendo, a gente está há 2 semanas aí que a Interbrand, por exemplo, fez a sua 20ª edição do Best Global Brands, né? Tá há 20 anos publicando, e esse ano saiu tem 2 semanas, para quem quiser ir lá e buscar no site da Interbrand. Primeiro, eles falam de primeiro conceito de branding para este novo contexto, que eles dizem é liderança. As marcas precisam ter... Aliás, vou pegar a frase que eu lembro na cabeça. As marcas têm a possibilidade e a responsabilidade de ter um processo de liderança além do que é esperado delas, além do seu papel tradicional. Então, a primeira coisa neste relatório 2020 que a Interbrand endereça é, dentro desse novo contexto, as marcas precisam entender, né, o que o alemão chama do Zeitgeist, que é o espírito do tempo. Elas precisam entender e se comportar de acordo com o que o Kotler já disse lá no 3.0, com o que é a expectativa da sociedade. E isso se transforma em valor, que é a oportunidade que vocês têm de olhar as diferentes metodologias, né? Eu, particularmente, sou ficcionado pela Interbrand, mas existe Millward Brown, Brand Z, várias. Cada um com a sua metodologia, mas assim, só para te devolver a bola, então, assim, eu gosto muito do Brand Valuation. Por que o Zoom, pela primeira vez, entra no ranking das 100 principais do mundo e aparece lá, tudo bem, ela aparece como 100ª, mas o Instagram aparece pela primeira vez e aparece em 19º lugar, porque reflete o Zeitgeist, reflete o nosso tempo. O quanto uma marca, né, que estamos caminhando para o final do ano, o quanto uma marca que era o Zoom, que se eu pegar em fevereiro, voltar lá em fevereiro, ninguém conhecia, ou 98% não conhecia, e eles já figuram entre as 100 mais relevantes do mundo. Reflete, acima de tudo, o espírito do tempo. Fala aí, Tomir. Então, aí eu também queria complementar também que por muito tempo eu fui o líder do Brandzi na América Latina, né? Trouxe o Brandzi praticamente aqui para o Brasil, depois de 2009, acho que foi, né? 2009, e por anos consecutivos a gente lançou aí o ranking, né? E uma coisa que são 2 rankings, 2 metodologias que partem do mesmo princípio, isso é bom, né? Assim, os princípios, o princípio econômico-financeiro que a gente usa e que os outros usam são muito parecidos, o que mudam são as premissas, né? A Kantar, até pelo fato de ter aí um Brandzi, que é uma pesquisa de mercado mundial que é feita, né? Com inúmeras categorias, tem 1 trilhão de dados, então tem uns dados importantes. Mas a gente viu uma coisa interessante, que as 10 marcas mais valiosas em 2006, 2007, né? Eram basicamente Walmart, Varejo, Coca-Cola, Marlboro. E aí, putz, você vê agora, nós publicamos agora em julho, né?
puta, é completamente diferente, né? Você vê as empresas como Google, Apple, né? E assim, né? E empresas que surgem do nada, né, Dario? Assim, empresas que assim, sabe? Você olha e fala assim, nossa, mas putz, como foi rápido. Então, o que a Luísa Trajano fala no livro, até eu menciono ela, né? Quer dizer, o que era para acontecer em anos, décadas, né? Está acontecendo em minutos, né? Então, assim, eu acho que tem um novo ponto aí e que desafia muito as marcas, né? As marcas, putz, as marcas estão muito desafiadas. As marcas das grandes corporações estão extremamente desafiadas, né? E quem achava que era arrogante, que estava na zona de conforto, né? Putz, essa zona não existe mais, né? Então isso não tem mais. Então assim, eu acho que isso por outro lado é uma oportunidade gigantesca para pequenas empresas, pequenas e médias empresas ocuparem espaços que uma grande demoraria muito para ocupar, né? Serem rápidas, né? E serem eficientes, buscarem isso. Então, hoje, mais do que nunca, acho que uma coisa que a gente tem visto muito nos projetos que eu tenho conduzido é a parte da microclusterização, né? Putz, o cara não quer o iFood, ele quer o iFood para ele, não é o iFood separado, sabe? É muito louco, assim, ele quer uma coisa é o meu iFood. Não é? É muito louco. Eu não quero saber do iFood, me dar recomendação, não. Eu quero para mim. Eu quero que ele entenda. Hoje com Big Data é possível isso. Então, assim, é uma coisa muito louca, né? E isso, sabe o que é interessante, né? Tem uma reflexão enorme de arquitetura de marcas aí. Porque se você tem microclusters, será que a minha... E com pulverização de... Hoje tem a opinião, hoje tem uma coisa muito louca. Será que a minha marca tem stretch para atender todo mundo ao mesmo tempo? Né? Será que eu tenho, né? E tem uma máxima que o pessoal só fala, não, sempre é melhor ter uma marca só, né? Vamos ter uma marca só, né? Poxa, mas será que com essa microclusterização, essa coisa putz, do micro, né? Do putz, será que tem espaço para isso? Então, é uma reflexão que a gente está tendo, assim, e acho que é bem bacana aí esse ponto aí da arquitetura de marcas, né? Tomia, você fala, então assim, primeiro eu estou aprendendo com você, né? Você realmente é uma grande referência. Então, acho que o papo é bastante interessante para quem nos acompanha. E você falou agora um outro conceito que eu abordei na aula passada com os meus alunos de MBA, que é esse conceito do strategy market. E aí eu estava falando de um caso, que é o Granado, Casas Granado. Putz, nossa, fantástico. Uma marca vintage, uma marca que volta lá no Império, uma marca que tem a ver com o surgimento do centro do Rio de Janeiro. E hoje ela é uma marca global que está sendo vendida até em Paris, até em Portugal. Em Paris, por exemplo, na tradicional Galeria Lafayette. E aí eu estava conversando, o Igor Lopes da Granado falou uma coisa que é verdade. São poucas marcas, dentro desse teu conceito do strategy de marca, que assim, você compra um produto da Granado, e aí eu já vou citar outra marca, da Havaianas. Você compra numa farmácia. Se eu entrar numa farmácia, eu capaz de eu comprar um chinelo Havaianas ou um produto Granado. Eu compro numa loja, numa consultora. Eu compro numa loja própria e eu compro numa cadeia em Paris, com os Swarovski, com não sei o que. Então, assim, olha que amplitude de marca é isso, né? Olha que amplitude. Assim, você está desde uma commodity dentro de uma farmácia a uma experiência de uma loja customizada, com branding sensorial, com toda uma experience. Você faz isso nessa marca. Nossa, isso é fantástico. Isso é fantástico. Para mim é... Eu acho que é um ótimo case, primeiro de manter o propósito, eles têm um propósito, têm um posicionamento, é um nicho, é uma marca de nicho que tem um posicionamento, né? Não chega a ser... E eu acho que o que é legal, é assim, que eu acho muito legal, assim, né? Que é uma marca que também, né, trabalhou muito com a tal do brand experience, né? E que, pô, entendeu? E aí meus colegas da Tati, ou da Pand, das outras pessoas, fazem um trabalho maravilhoso, porque, na verdade, ela trabalha toda a experiência, né? Ao ponto de, por exemplo, eu ver Granado quando eu vou num hotel aí no Rio. Eu pego lá e, putz, não são hotéis ruins, são hotéis razoáveis, né? Não, claro. Eles colocam Granado, assim, assim, de uma maneira muito forte como exposição. Então, assim, acho que eles souberam trabalhar muito bem os touch points, né? Acho que trabalham muito bem com essência, com posicionamento, né? Acho que mantiveram isso, né? E não gastaram em publicidade, não gastaram em comunicação massiva.
né? Não, você olha, você não tem... É difícil você ver uma propaganda da Granado, né? Dificilmente você vê. Então, assim, um exemplo que putz, é possível construir uma marca, né, sem publicidade, sem tanta... Mas a experiência é muito importante. Hoje, a experiência de marca, para mim, é um ponto super relevante. O stretch dela é maravilhoso para vários canais. Só que eu não acho que ela é tão maravilhosa para outros produtos. Tá? Assim, para outras categorias. Acho que ela está muito fixada e focada no que ela é boa, tanto que ela tem febo também, né? Então, assim, ela tem um posicionamento muito claro. Como stretch assim, de novas categorias, de novos produtos, talvez ela tenha que, entendeu? E é esse o desafio das empresas, né? Como você disse, até acabam sendo duas personas, Granado, Febo, uma é tradicional, uma é arrojada, a cor dessa é muito mais centrada, tradicional, essa aqui não, exagera nas cores, no bom sentido, né? Então, realmente são personas diferentes. Mas você vê que louco, né? Assim, como eu acho que eles foram felizes na implementação, né? Como eles foram felizes no jeito de ser, e aí conhecendo um pouco a história da Granado, poxa, isso tem a mão do acionista, né? Então acho que um outro ponto importante, que assim, tem a mão do antigo sócio, que ele tinha essas visões, tinha uma série de pontos, né? Do atual sócio, né? Do atual dono. Agora, esse é um ponto importante também que eu queria trazer para vocês, assim, da experiência que eu tenho, né? Que é fundamental. Branding não é matéria, não é disciplina, não é projeto para um analista de marketing contratar. A branding, para mim, é uma coisa que tem, da maneira como a gente vê e como você vê também, né, Dario? Tem que ter um engajamento completo do sócio, dos donos da empresa, do board level, né? Enfim, né? E tem que ter dos CEOs, dos CFOs, dos CMOs, de todo mundo na organização. Então, ou seja, é um trabalho de board level. Se for um trabalho que não for de board level, for simplesmente um analista de pesquisa de mercado e fala assim, contrata um logo aqui, pô, beleza. Posso falar? Nem contrata a gente. Sabe o que você faz? Vai na internet e desenha você, contrata um moleque. Eu acho que há um trabalho bem sério que todas essas empresas que a gente falou, a Timos, a Pand, a Tátil, todas elas, inclusive o Interbrand, claro, né? Assim, poxa, aqui eu acho que tem que se colocar no lugar que ela merece. E o lugar que ela merece é no board. É no board das empresas. Essa discussão é uma discussão de valor do acionista, é uma discussão de um dos ativos mais importantes que essa empresa tem. Então, eu acho que tem um ponto super importante que ela tem que ser, não sei se você concorda com isso, mas tem que ser board level, cara. Porque se não for, esquece. Vai ser o risco de você ter um projeto que vai ser engavatado, vários projetos que, assim, eu tenho sucesso, vou ter fracasso também, tá? Assim, foi assim. O cara brifou, falou assim, caramba, mas a gente não conseguia fazer com que o board tinha sensibilidade, com que são decisões de board, porque muitas vezes o lucro fácil, né, é mais barato, né? Então, assim, o cara vai querer... O que o mercado de capitais olha muito? Market share de curto prazo, o lucro. E às vezes o que acontece? O market share a todo custo pode ser muito prejudicial para a marca. Então, quando você começa a trazer isso num board level, muitas vezes tem que falar, olha, putz, eu aceito ter um seu líder. Né? Veja a Granado, pô. Granado, se você para para pensar, será que ela é líder absoluto? Não é. Ela tem o quê? Ela tem uma qualidade de lucro, uma qualidade de market share, não uma quantidade de market share. Então, acho que isso também é um ponto importante que eu tenho visto aí. Boa. Qualidade, não quantidade. E aí, só para te dizer, sim, concordo com o que você falou. E aí, estava até lembrando aqui, né, uma outra pessoa que eu vou mandar um abraço, que é a Ana Couto. Né, nós chegamos a trabalhar juntos numa época, e a Ana sempre falou a mesma coisa que você está falando agora. O projeto de branding, ele é estratégico, ele é transformacional. Portanto, ele tem que ser liderado pelo board da empresa. Ela precisa entender esta construção de valor, precisa entender o quanto eu modifico de patamar, e aí tem todos os atributos clássicos, autenticidade, diferenciação, relevância e por aí vai, mas é um trabalho transformacional, porque senão, guardadas as proporções, é um trabalho tático, que cumpre o seu papel tático, mas não é transformacional. O que é transformacional cria valor, porque me eleva, me diferencia dentro da minha categoria, me torna singular, essa é a expressão. Né? E acho que um ponto importante também, em linha com essa discussão também, né, são as métricas. Né? Eu acho que aí tem um ponto importante que ontem me perguntaram uma coisa interessante. Né? Falou, putz, e aí? Marketing é despesa ou é investimento? Né?
Falei, pô, ótima pergunta, né? Várias pessoas veem como despesa. Qual que é a diferença, né? E você que é contador sabe disso, né? Despesa se amortiza no ano, né? Você tem que pagar no ano. Qual investimento de brand ou de marca que você consegue gerar em um ano um retorno? É muito difícil, muito complexo, porque você transforma, né? Primeiro você se transforma internamente, depois você se transforma os seus stakeholders, né? E acho que aí quando você transforma o seu stakeholder, putz, pegando uma carona com o que a Ana Couto falou, né? Pô, eu acho que é um processo que não é de um mês, 2 meses, não é assim. É lógico que a gente vê marca sendo construída muito rapidamente, né? Enfim, mas não é um processo que tem que ser metrificado, né? E aí, quando a gente fala de CAPEX, de investimento, né? A gente fala assim, putz, legal, quanto vale isso? Porque se eu não consigo mensurar quanto vale isso, né, num valor potencial, que essa é a magia do brand valuation, que acho que é legal, né? Não saber simplesmente quanto vale, né, o what, né, o que é, mas, puta, como que esse valor é gerado e como esse valor se integra, né, com todos os instrumentos de medição, porque as empresas têm muitos instrumentos de métrica, tem muita métrica que a gente vê mais na empresa, são métricas de reputação. Você que foi da Vale, pô, eu também tive a oportunidade de trabalhar lá, pô, tinha métricas fantásticas ali, maravilhosas, né? Assim, de reputação. Então, assim, como é que você integra isso ao valor do acionista e como é que você entrega isso a um posicionamento de marca para medir e quantificar no tempo esse valor? Então, muito mais importante do que quanto vale, porque a empresa não está sendo vendida, né? Mas como eu gerencio os meus Valley Drivers, tá? Esse talvez é o ponto que a gente mais aprendeu aí. Se eu pudesse contar, assim, a coisa que a gente mais conseguiu articular e como isso serve realmente à gestão estratégica para a empresa, né? E complementando os trabalhos maravilhosos que eu vejo de brand, eu vejo uma série de trabalhos muito legais, né? Então, assim, eu acho que essa visão, essa pegada analítica é um pouco de uma coisa que a gente tem feito bastante, viu? E se eu voltar na tua frase inicial, né, que é quando você disse que branding, dentro do conceito de branding, cabem muitas coisas, né? Foi a tua frase quase que de abertura, e eu concordo, né? Para o bem e para o mal. O bem porque ela é tão ampla, e o mal porque ela é tanta coisa que pode ser percebida como nada, né? Então, assim, esse é o desafio. Conseguir, de alguma maneira, sem aprisionar, dizer o branding constrói tudo isso. E aí, pegando desse teu conceito dos indicadores, essa também para o bem e para o mal, é o desafio do branding. Porque se eu tenho, pegando o que o Tomia disse, o market share, mas também o quality share, né? Eu tenho as métricas de reputação, eu tenho as métricas de engajamento, mas eu tenho também, e elas não podem ser desconsideradas, por exemplo, quando você tem uma marca né? Uma marca tímida, e consegue construir, faz um rebranding, e consegue transformar numa outra coisa, numa expressão que está muito em moda, num outro patamar, né? O quanto isso vira uma Valor. lista, um bonde para você dizer, nós mudamos o clima organizacional. Nós fazemos com que mais pessoas sejam retidas na organização, porque agora, para elas têm um senso de pertencimento. Então, para o bem e para o mal, branding é muita coisa e vários indicadores podem, de alguma maneira, trazer isso. Não só direto no mercado, mas a própria percepção interna, construção de senso de pertencimento, senso de engajamento, né? O melhor relacionamento com os seus demais partes interessadas, com as comunidades e tudo. Ou seja, é uma miríade, é um mosaico de possibilidades que nos desafia enquanto profissionais. Eu queria Ótimo. só pegar um tema, Família, que você falou aí de experiências. Conta pra gente, eu estou olhando aqui o tempo, conta pra gente um case bacana que você queira compartilhar com a gente, por favor. Uhum. Tem alguns, né? Assim, um que eu me recordo, assim, puta, muito legal, lá de 2007, né? Quando a Petrobras tinha acabado de ter lançado o Petrobras, tá? E desde já eu deixo claro que o Norberto Bellec foi quem criou o Petrobras, tá? Todo mundo fala assim, não, tá errado, não sei de coisa. Ele tinha uns pontos, tem uma premissa ali que era importante, que a gente tinha que respeitar. Mas foi uma coisa que, acho que na implementação, na hora de fazer o lançamento, tiveram muitos ruídos dos stakeholders, né? O tal dos stakeholders, né? E aí, em 2007... Desculpa só porque, de novo, só para ser didático, pessoal, o que o Tomia está dizendo é que durante o governo Fernando Henrique,
na presidência, esqueci o nome dele Felipe, tudo, mas eu acho que é Felipe Henry. Richtu. Felipe Richtu. Obrigado. A Petrobras chegou a estruturar um projeto de rebranding que ela deixaria de se tornar Petrobras para ser Petrobras. Pesquisem, isso tem uma densidade de discussão, uma densidade que passava por perda da identidade nacional, então isso bateu muito forte na empresa, né, de que você está com vergonha de ser uma empresa nacional, e não era, como o Tomi acabou de falar, não era esse o significado, né, mas esse é um outro case que vale a pena mergulhar sobre isso. Em algum momento chegou-se a se cogitar e Petrobras passar a ser Petrobras. Desculpa, Tony, era só para deixar ser didático. E aí, assim, eu queria deixar bem claro também que eu tenho um respeito profundo pelo Lelé, pelo Norberto Chamas, que foi a pessoa que fez, e posteriormente eu tive o contato, com a oportunidade de conhecê-lo. Então, assim, eu acho que a gente tem que analisar com muita frieza, né, e com muito critério, né, esse tema, sabe? É o que você falou, foi polêmico, tá? Mas, por outro lado, a Petrobras queria ser uma marca internacional. Né? Então, assim, tem muitos pontos importantes. E aí, o que aconteceu? Né? Puxa, a Petrobras mesmo entendeu que era um ativo super valioso. Tá? A Petrobras entendeu, puxa, eu tenho um ativo muito valioso, eu tenho muitos stakeholders, né? Eu tenho muito... E aí, ela fez um concurso, nós concorrendo, foi um dos primeiros casos da Brand Analytics, tá? A gente fez um projeto de Brand Valuation, né? E foi muito legal, foi um projeto bem bacana, porque a gente começou a descobrir a essência desse projeto. Acho que foi um dos primeiros projetos assim que a gente fez assim com muito rigor de pesquisa, né? Quem fez toda a parte de pesquisa para a gente foi a Millward Brown, na época, da Kantar, né? Virou tudo Kantar, né? E a gente usou modelos de equity de marca para entender esse processo, né? Usamos dados, inclusive, de reputation, tá? Porque tinham algumas informações de reputation, eles tinham algumas coisas que existiam, né? De reputação, enfim, né? Então, foi um projeto muito legal. E foi um projeto que foi para o Gabriele, foi um projeto que chegou lá na torre. Então, assim, sabe? Você consegue desmistificar isso, mas por que chegou? Porque tinha uma linguagem financeira. Porque tinha uma linguagem financeira que é a linguagem que esses caras estão acostumados. Os caras estão acostumados a comprar e vender empresa. E como se avalia uma empresa quando se compra e vende? Com um processo chamado fluxo de caixa descontado. Pô, mas a nossa patrulha parte daí. Então, assim, acho que a grande sacada foi partir desse processo, pessoas extremamente preparadas que eu me deparei na Petrobras, os técnicos da Petrobras eram e são hoje um respeito gigantesco. Você conhece lá, né, Dario? Pessoal muito bom, assim, muito técnico, muito, sim, né, sim. assim, extremamente técnico, extremamente preparado, são pessoas que, né, que a Petrobras está preparando para ser uma empresa gigantesca mesmo, né? Então esse foi um case que, pô, eu achei muito legal, assim, foi um dos primeiros que a gente fez lá atrás, né, foi em 2007, acho que 2010, né, e que tinham profissionais maravilhosos nesse projeto, né? E que, puxa, eu acho que mudou um pouquinho, né? E aí, putz, depois que você faz um projeto na Petrobras, a possibilidade de você fazer em outras empresas é gigantesco, né? Assim, você cria um equity, cria uma percepção positiva no mercado, e foi o que aconteceu depois, né? Então, assim, aí, em 2013, a Kantar adquiriu uma empresa, né? E eu tenho certeza que um dos pontos que eles adquiriram foi um pouco essa, né? Um projeto maravilhoso que nós fizemos lá, juntos, né? Com experiências com ele, né? Não, legal. Deixa eu te contar, puxando um pouquinho para minha experiência profissional. Então, por exemplo, eu já no meu final, né, eu acompanhei o rebranding da Vale, que na época o Roger Enel, hoje falecido, né, ele tinha um interesse de conseguir criar um vínculo maior da Vale, que mais ou menos, não sei ao certo, mas 2008, 2009, era uma grande exportadora, era uma das principais empresas com receita, né, com geração de exportação do Brasil, mas tinha um baixo vínculo da sociedade. E aí a Vale faz todo um processo de se transformar de Companhia Vale do Rio Doce para Vale. Conseguir sair do logo, né, feito nos anos 50, que é a bandeirinha lá que mostra a estrada de ferro, para alguma coisa que tenha o verde e amarelo. Então, esse é um caso também interessante das pessoas entenderem como é que você faz um processo de rebranding, tentando, acima de tudo, criar equities de conexão com a sociedade brasileira. Você simplifica o nome, você traz o senso de pertencimento, o senso de desenvolvimento socioeconômico local e por aí vai. E o outro, Tomia,
com certeza uma boa parte de quem nos vê não conhece esse case, que é o da Varig, né? A Varig, eu trabalhei na Varig anos e anos e anos, tenho muito orgulho do que a Varig me produziu, né? Numa escalada de conhecimento, né? Quando você trabalha numa empresa global, você está diretamente relacionado com o mundo, com diferentes conceitos e tudo. Foi muito bom. Só que eu já tinha saído da empresa, né, para ir até para a Vale, e a empresa entrou no processo de recrudescimento, e chegou um momento que, por dificuldade financeira, depois as pessoas pesquisam aí, a Varig já não tinha mais aviões, porque a maioria era arrendado e foi tomado de volta. Ela não tinha mais os slots nos grandes aeroportos, Rio e Congonhas, principalmente, porque é o filé, né, a ponte aérea. Mas ela tinha uma marca. E aí, quando a Gol compra a Varig, a leitura minha, né, quando a Gol compra o que ainda existia da Varig, na realidade o que ela comprou foi a marca. Já não tinha mais avião, já não tinha mais slots, que é a possibilidade de lançar voos. Ela tinha vendido seus centros de manutenção. O que se comprou foi a marca. E aí, naquele momento, aí uma análise minha, tá? Porque senão depois bomba aí na internet, né? Uma análise minha, a Gol poderia ter se apropriado da marca Varig para uma outra categoria. O conceito da Gol era de ser uma empresa low cost, pesquisem que esse era o conceito de introdução no mercado, mas ela poderia ter usado, e aí poderia, lógico, no condicional, eu não conheço da estratégia da organização, a Varig, por exemplo, para os voos para o Mercosul, porque tinha um sentimento de qualidade, ela tinha um serviço de bordo diferenciado. Mas esse é um dos casos, existem vários, às vezes você compra uma empresa e em vez de você somar o valor da marca A com a marca B, você acaba matando a marca, né? E a marca Varig me causa muita, sei lá, perplexidade, porque ela foi gigante no seu tempo, né? Mas fica aí só um registro. Fale-me. 2 vezes que você coloca, Vale e Varig, né? Dois grandes casos de marca, branding sensacional. Né? E aí eu vou me ater um pouco da Varig, né? Eu, por um tempo, eu fiquei metade do meu tempo aqui, metade em Madrid, em Portugal, né? Então, eu viajava muito lá para Portugal e Espanha. E, assim, eu tendo a entender que a marca Varig no projeto de expansão internacional da Gol seria maravilhosa. Porque, na verdade, a marca Varig, se perguntava para qualquer pessoa na época, todo mundo conhecia a Varig, o padrão Varig, adoravam o padrão Varig, o jeito Varig, um jeito brasileiro, né, que a TAM se apropriou totalmente disso. Então, assim, talvez a oportunidade seja essa. Mas eu queria trazer isso para um tema de como a gente tem feito algumas coisas que, no fundo, mensuram o risco de você consolidar tudo numa marca só. Né? Então, assim, hoje tem uma coisa, a gente já falou dos microclusters, uma série de pontos. Né? Tem uma pergunta que os caras fazem quando eles fazem esse processo, eles falam assim, puta, legal, eu vou comprar a empresa, né, e vou matar essa marca. Né? Qual é o risco de eu perder valor do acionista? Qual que é o risco que eu tenho de perder valor de marca quando eu faço um rebranding, né, imediato, como se for, quais são vantagens e desvantagens? E hoje a gente tem uma metodologia com o Brand Valuation que a gente quantifica o risco dessa perda de market share. O mais difícil é quantificar o risco de market share, tá? Assim, qual que é o risco de market share, qual que é o risco de perda e perda de valor futuro, né? Então a gente faz um modelo, né, tem um modelo com o Brand Valuation, uma das coisas que eu mais uso em Brand Valuation é um pouco isso. Puta, eu vou consolidar. O que eu perco a pergunta que eles têm é essa, puta, o que eu perco se eu fizer uma marca monolítica? O que eu ganho? Consistência, clareza, uma série de pontos. Mas e se eu perder muito marketing, perder muito valor, né, Dario? Puta, então, assim, esse tema é um dos capítulos do meu livro, tá? Já estou querendo ler, já estou querendo ler. Mas não vale fazer pergunta difícil, tá? Senão não sei responder, tá? Mas é legal porque, assim, você traz uma olhada analítica para um problema, tá? Que, assim, putz, no futuro você pode se arrepender. Então, assim, eu sempre costumo dizer, e uma coisa que eu aprendi muito lá na Cantor, assim, cara, assim, o único objetivo da pesquisa de mercado, seja qualquer, é minimizar risco de uma decisão. Assim, você vai ter um risco minimizado de uma decisão. Então, olha que frase bacana, olha que frase bacana. Né?
Pesquisa de mercado, os insights, são isso, né? Você faz a coleta de informações, de pesquisas, e hoje como revolucionou isso, eu vejo meus colegas da Kantar, mas eu vejo o mercado, como que eles revolucionaram isso, né? O mercado como um todo, né? A coleta de informações, Dario, é muito legal, uma coisa muito bacana, como eles mudaram os painéis, né? A forma como se faz. Hoje tem focos por focus grupo, lembra aquele que ficava atrás da salinha de espelho, né? Pô, tem por internet. Os caras Claro, fazem conjunto. Tá? claro, Assim, de claro. uma maneira muito eficiente. Então, assim, eu acho que minimizar o risco de uma decisão tão importante como essa, de matar uma marca, tá? Pode ser um tema super importante, né? E aí eu acho que, assim, a gente tem muito complemento em relação às empresas de branding, às empresas... Porque essa é a nossa pegada. Nossa pegada é isso, é mostrar retorno sobre investimento, não da ótica dos modelinhos econométricos que ficam lá fazendo conta de qual o impacto na venda de uma campanha. Isso, ela não pega, o problema desse modelo, tá, é que ela não pega o baseline, tá, o baseline que é o mais importante, ela não consegue pegar isso, né, e talvez aí uma das abordagens que a gente tem feito é usar o brand valuation para explicar o baseline. Né? Então, assim, eu acho que isso a gente tem feito, assim, efetividade de comunicação e arquitetura de marcas. São duas coisas que a gente tem feito bastante. E brand valuation para fusões e aquisições também. Tá? Uma empresa que é o que você falou, chegou num outro patamar, né? Quanto vale? Né? Eu vou vender. Hoje tem private equity louco para comprar isso. Né? Só que estão louco para comprar um preço barato. Então, será que é justo o valor que a empresa está pagando? Porque o negócio deles é comprar barato e vender caro. Né? Será que para os acionistas, né, faz sentido, né, um projeto de entender a real alavanca de valor? Né? Então, assim, projetos sucessórios, tá? Sucessão familiar, sucessão, né? E eu gosto de dizer que a melhor época de você avaliar uma marca nesse sentido, né, avaliar a empresa, é quando tudo está bem, porque quando começa a brigar, cara, É verdade. as pessoas perdem a noção do que É é. verdade. Então, avaliar a marca é um tema de governança corporativa também. Né? Então, assim, esse é um pouco o meu mundo, Dario, assim, um mundo que a gente tem feito bastante coisa. Graças a Deus, putz, eu lancei a empresa agora, putz, já estou com 4 ou 5 clientes, tá? Acho que está bem bacana, estamos fazendo, e eu pessoalmente faço o projeto, tá? Não terceirizo mais para ninguém, foi uma das coisas que eu queria fazer, né? Eu queria muito me dedicar ao projeto, tem uma equipe pequena, mas assim, eu me dedico muito a projetos, né? Estou decidindo um pouco a proposta de valor, um jeito que a gente tem, e estou muito feliz, sabe? Acho que estou muito feliz, estou bem alegre, que é o mais importante, né, Dario? Acho que Claro, buscar claro. essa felicidade, né? Estamos quase caminhando para o final. Antes de fazer uma pergunta final, só fazer duas considerações, né? Então, primeiro você falou, né, sobre os movimentos de consolidar ou não em torno de uma marca. Nós estamos próximos aí do que foi o lançamento o anúncio, desculpa, né, da Arezzo e Reserva. E aí, no caso, eles mantêm e se tornam a maior house of brands do Brasil. Então, eles permanecem as marcas, geram sim as sinergias necessárias, né, de ponto de venda, de publicidade, de oportunidade, de omnicanalidade, tudo isso, mas mantém as marcas. Esse é um dos pensamentos. O outro é que eu digo isso nas aulas da MBA, né, que existem alguns motivadores clássicos de um processo de rebranding. Um deles é um processo de fusão e aquisição. Eu juntei A com B, e aí pode ser que eu queira manter A e B, ou queira fazer uma nova marca que diga que é A e B, né? Ou A comprou B, então A permanece com a marca e mata o B. Existem vários modelinhos, né? E tem também, e aí não o rebrand, né? Que aí é um outro papo, que é o de extensão de linha de categoria, né? Então, por exemplo, eu fui no supermercado, vejo lá a marca Nescau em 300 coisas, né? O Nescau Ball, o Nescau chocolate, barra de chocolate, o cereal. Criou uma extensão ali de linha e tal. E aí eu também sempre puxo essa reflexão. O quanto isso, de alguma maneira, é bom, porque eu parto, como você disse, simplifico e parto desse conhecimento e familiaridade de marca que já existe, da marca Nescau, por exemplo, ou quanto eu faço, ou que risco é inerente a isso. Porque se amanhã, hipoteticamente, né, se essa marca, de alguma maneira, tiver um problema, toda a cadeia que está embaixo dela vai ser impactada de alguma maneira. Por exemplo, uma coisa, não sobre o processo de produção, mas sobre o processo de, sei lá, por exemplo, de
descobre que tem uma mão de obra escrava, hipotético. Aí afeta a categoria, todo o guarda-chuva daquela marca, né? Então, isso é muito, tem que ter, como você falou, um modelo de decisão por trás. Tem um benefício, mas pode ter também um risco. E aí você tem que trabalhar para conseguir fazer a redução desse risco. Tomi, a gente está caminhando aí por conta do tempo para o nosso final. Eu queria te fazer uma pergunta, né, que é sempre bacana também. Eu digo que as duas perguntas, da abertura e do final, são sempre partes muito fixas, que é o seguinte: se você tiver que dar uma sugestão ou um conjunto de sugestões, né, para uma pessoa que hoje está lá com seus 25 anos, 30 anos, né, que de alguma maneira está querendo entrar no mercado de trabalho, né, 22, né, ou está querendo entrar no mercado de trabalho, ou quer, acima de tudo, galgar uma nova posição, uma posição gerencial, né? O que você recomenda? O trabalho técnico, o estudo técnico com uma bagagem cultural, zen budismo, o que você me sugere acima de tudo? Então, eu mudei muito, tá? Assim, puta, eu sou da Poli, né? Assim, eu mudei muito assim, minha forma de pensar sobre esse tema, tá? A minha equipe inicial da Interbrand era tudo Poli, eram 7 pessoas da Poli, tá? Mas eu mudei completamente a forma de pensar, porque o que acontece hoje, né? É muito possível ter um tal de carreira em T, né? O T-shape, né? Que eles chamam, né? Se, puta, você começa de uma especialidade e você, puta, sobe e você tem uma visão de um helicóptero, uma visão do T, né? O que eu acho hoje, de verdade, o que eu acho e o que eu acho que é um ponto importante, né? Eu acho que a formação é importante, a formação básica é importante, mas ter a visão do que ele chama de whole brain, né? O que é o whole brain? O brain é o seguinte, puta, isso para qualquer carreira, tá? Não é só para brand, tá? É assim, puta, tem o lado esquerdo e o lado direito, né? Poxa vida, o lado esquerdo é o lado mais lógico, o lado direito é o mais criativo, né? E todo mundo fica falando que um briga com o outro e isso é uma besteira gigantesca, porque, na verdade, buscar esse whole brain, tá? É o grande santo grau de qualquer executivo. O cara que conseguir fazer isso, então, por exemplo, né? Você tem engenheiros entrando em área de marketing, de comunicação. Você tem criativos indo para áreas que você olha e fala assim, puta, por que colocar esse criativo dentro de uma management consulting? Né? Qual foi o papel dele? É exatamente um pouco do que a gente fala da essência da diversidade, de você começar a ter uma visão ampla. Né? Então, o primeiro conselho que eu dou aí para as pessoas, isso é autêntico, tá? E, apesar de eu ter feito uma formação muito... Meus colegas da Poli não concordam com isso, tá? Eles são muito, enfim, quer dizer, muito fechados, não se muito fechados. Mas existe uma besteira gigantesca, porque, na verdade, eu acho que o grande ponto tem uma visão ampla do mundo, né? Tem uma visão, puta, bem ampla do que é, para você poder conceber melhores soluções para os seus públicos estratégicos. Né? Então, quem conseguir fazer isso, e eu conheço alguns que são ótimos nisso, ótimos engenheiros, ótimos, cara de agência, eu tenho caras de agência maravilhosos, caras que têm um pensamento assim, analítico, que discute comigo. Então, assim, essa história de romper categorias, para mim, devia ser aplicado às carreiras, sabe? Você não fazer isso. E hoje, extrapolando mais ainda com inclusão e diversidade, que eu de fato acredito, né? Eu acredito nas pessoas. Hoje, para dizer a verdade, eu acredito na pessoa que pode, não acredito mais em informação, diploma não quer dizer nada, experiência anterior pode ser importante, mas pode ser um vício gigantesco. Então, assim, se vocês pudessem ter essa visão, né, e falar, gente, hoje com inclusão e diversidade, você tem gente muito, muito boa, muito que pode ser aproveitada para pontos que antes eram delicados. Então, hoje, a minha visão, assim, de verdade, assim, eu não tinha essa visão não, viu, Dario? Eu era muito tradicional, mas eu mudei muito. Por quê? Porque eu vi executivos dessa maneira. Eu vi caras que, por exemplo, eu vi um cara como Augusto Cruz, do Grupo Pão de Açúcar, cara, um CEO do Pão de Açúcar, ele foi caixa. Cara, se trabalhou em caixa. E um cara de uma educação, de uma competência, assim, né? Eu assessorei o Bradesco, pô. Muitos caras do Bradesco são geniais, mas são geniais mesmo. Assim. Você olha e fala assim, cara, eu explicava modelos esse modelo de modelo hoje pode ganhar complexidade que você queira, tá? Pode chegar. Cara, os caras, e assim, eu explicava em minutos, os caras falam, puta, legal, conectei, sabe? Então, assim, não é a formação básica, não é nada disso. Eu acho que, na verdade, hoje,
tem isso, dedique-se ao conhecimento. Hoje a gente tem uma ferramenta gigantesca que a gente pode acessar conhecimento, né? Hoje, puta, fazer tese de mestrado hoje deve ser uma beleza, né? Porque, puta, você consegue acessar coisas instantaneamente. Na minha época, talvez você vê, pô, era terrível, você tinha que ir na biblioteca, né? Você tinha que pegar livro, né? Na minha época. Puta, meu, o conhecimento está aí, né? Assim, influenciadores ótimos. Você vê, olha que legal esse webinar, né? Acho que muita gente talvez não conhecia o que a gente está falando aqui, não conhecia talvez como brand valuation. Oh, esse cara é o cara que faz. Não é, acho que tem que ter isso, acho que tem que ter essas ferramentas. Usem mais o webinar. Parabéns pela sua iniciativa, Dario. Eu acho que trazer essa fonte de conhecimento aí é muito legal, assim, a gente dividir isso, ter a oportunidade de estar dividindo isso com você, né? Uma forma de pensar, pode ter um monte de formas de pensar diferente, mas o que eu acho, que eu de fato acredito, é um pouco esses pontos que eu coloco aqui. Tá? Tomi, então a gente está caminhando para o final. Eu queria só deixar também o meu registro, né? O Tomi em algum momento falou aí, mas só porque eu não abordei isso em nenhuma das conversas. A minha primeira faculdade foi Ciências Contábeis. Só que no meio da faculdade, né? Então era a universidade pública, a UERJ, no Rio de Janeiro. No meio da faculdade, eu já tinha uma noção muito clara de que eu não queria continuar na carreira de Ciências Contábeis. Porque simplesmente eu não achava que isso era o meu brilho nos olhos, o meu futuro. E eu comecei desde então a fazer marketing, cursos de marketing, o tal dos cursos livres na SPM. Depois fiz 2 pós, né, de marketing, uma de marketing, uma de marketing de varejo. Trabalhei vários anos. E só para fechar o ciclo, uma coisa que eu escutei essa semana, porque eu terminei 2 turmas numa instituição, e as 2 turmas, quando eu pedi o feedback, as pessoas me falaram, né, o que é o meu fechamento de hoje, que é falar assim, agora eu entendi claramente o que eu quero para o meu futuro. Eu quero trabalhar com marcas, porque marcas modificam o mundo. Marcas têm um poder de modificar a nossa realidade, e isso é um pouco da diferença que eu quero fazer no mundo. Eu até fico emocionado porque realmente eu acho isso fantástico. Eu acho que assim a gente poderia, né, conversar por mais 1, 2 horas, porque assim o que não faltam são exemplos, são aprendizados. E eu queria muito te agradecer, Tomia, por a conversa, por tudo isso que a gente fez. Eu acho que é um prazer, é um privilégio a gente conseguir conversar, registrar e compartilhar tanto conhecimento. Quero te agradecer do fundo do coração. E conte sempre com a gente. Obrigado, Dario, por parabéns. Uma honra gigantesca de eu estar falando com vocês. Um abraço a todos os meus amigos de brand aí, por força aí. E saúde, né, gente? Vamos manter save aí. Vamos manter a saúde, né, gente? Manter a proteção. Covid não acabou, né? Então, assim, gente, então eu desejo isso para todos que estão escutando essa live, tá? E muito obrigado, viu, Dario? Muito obrigado mesmo, assim, pô, parabéns pelo seu trabalho também, assim, admiração grande aí pelo pessoal, por você, a gente já se conhece há um bom tempinho. Eu acho que a gente se conheceu na Vale, tá? Se eu não me engano, acho que foi na Vale que a gente se conheceu, tá? Mas de um bom tempinho, queria te agradecer muito e deixar à disposição também, tá? Poxa vida, qualquer ponto também, puta, me chama, me fala que você percebeu que eu adoro falar, né? Então, pô... É um engenheiro que fala. Eu sou um japonês diferente, né? Eu sou um japonês italiano. Talvez pelo meu time de futebol, né? Meu time do Palmeiras, né? Então... tá bom. Obrigado, meu Dario. Um grande abraço, Tomia. Obrigado.